Já tenho aqui algumas peças que eu vou aplicar o primer. Essa aqui ainda tem os recessos de forma, mas eu vou aplicar o primer nela antes de passar um dos tipos de massa. O primer tá aqui. Vazou tudo. Deixa aqui, pronto. Cada tampinha. Eu vou colocar esse acelerador no primer. Só que esse aqui é assim, colocou, é que 10 minutos. Se você não usar, ele vai secar tudo no seu aerógrafo. Coloquei um monte, era só 2 gotas. Tá engraçado, tudo desajeitado aqui. Vamos lá. Vou começar pela carroceria mesmo. Podia prender ela numa garrafinha, alguma coisa. Eu não achei o meu negocinho de prender depois da mudança. Deve estar em alguma caixa. Bom, vamos lá. Uma camada de leve, sem muita carga. Só para a gente poder ver a superfície do plástico e fazer a análise de superfície. Para cá. Vem na carroceria inteira. Vou aplicar um pouco nas outras peças. Faltou a coluna B aqui. C, né? Porque esse carro tem coluna B oculta. Vamos na parte de baixo. Aqui colocar o primer. Aqui é só para ajudar a tinta. Ele não fica muito forte aqui, porque a gente não lixou. Mas é o suficiente para a tinta pegar e ficar razoavelmente íntegra. Vamos lá, passando primer em tudo, de leve. Na caixa do motor também, no cofre. Aqui. Tampou. Deixa eu colocar assim mesmo. Nesse aerofólio. Agora dá para ver bem como afundou aqui, ó. Aqui e nas duas laterais. Aí sim tem que receber uma massinha, porque foi muito. O interior. Tem 2 pinos aqui que dá pra gente tampar 2 marcas de ejetor. Uma camada de leve. Isso. E agora o capô, que é uma transparência. Em transparência tem que ser frufru. Tem que ter cuidado mesmo, porque senão ela enruga inteira. Só uma poeira do lado de fora também. Volta para dentro. Só uma poeira. É muito pouco, quase eu não mexo o dedo aqui no gatilho. E mais uma poeira do lado de fora. Ficou razoável. E vamos voltar para cá e carregar nessas áreas que a gente quer visualizar. Aqui é a traseira, a lanterna, seguindo as linhas que a gente apagou agora com a lixa. Vamos lá.
Eu já tô com a mão aqui, porque o primer que eu uso recebe esse acelerador e é muito rápido. Ele é feito para secar em 20 minutos no automóvel. Então, na miniatura, 3 minutinhos ele já está manuseado. Pronto, esvaziou o copinho. E eu coloco um thinner aqui. E já vou limpar isso daqui a pouquinho, porque senão ele realmente seca ali dentro. Agora dá pra ver a superfície, dá pra ver bem... Deixa eu pegar a lanterna. Dá pra ver bem esses... afundados aqui na peça. Esse aqui tem que receber massa, é muito fundo, o lugar é péssimo para lixar. Péssimo. Mas aqui foi bastante, eu ainda posso lixar um pouco nessa parte onde eu coloquei a massa, que é logo aqui onde está começando a luz. E as outras partes estão até que ok. Uma marquinha de lixo aqui ou ali que eu posso tirar agora, depois do primer. Agora que eu consigo ver tudo. Eu vou limpar o aerógrafo urgentemente e já volto. Isso que vocês estão vendo no modelo não é a tinta, é um primer, o mesmo primer, só que branco, tá? Eu já passei uma camada para nessas partes que não vão receber lixa nem nada. Eu já mandei uma camada de branco para ajudar, de primer branco para ajudar a facilitar o trabalho da tinta branca. Senão eu vou ter que passar umas 700 mãos de tinta branca. O primer, como ele tem massa para preencher também, ele consegue dar a cobertura muito mais rápido. Vê aqui o capô, já tá branco. Eu já posso aplicar uma camada boa. E aqui na carroceria, deixa eu só pegar aquele ponto ali, ó. Aê! Bem branquinho. E aqui na carroceria eu já lixei as áreas que achei alguns problemas. E também vou aplicar o primer, só que agora um tanto mais molhado. E aproveitar o volume que o primer cria para terminar o serviço de é que eu tô aqui concentrado, gente. Pro primer terminar o serviço de funilaria aqui com a massa, com o corpo que ele tem, né? A parte maçuda do primer é chamada de corpo. E esse primer tem muito corpo. E é bom que ele ajuda quando você precisa... tem algum defeito, alguma coisa que você vai precisar tampar. Ele deixa esse volume para você e te facilita. Depois desse primer é que eu vou começar a fazer algumas coisas na carroceria, do tipo fazer os buracos aqui atrás, e qualquer coisa eu arrumo com mais um pouquinho do primer. É ele que eu quero que me mostre o que tem aqui na superfície, que facilita a vida isso aqui. Então vamos lá, misturou, continua, começa antes, aplica na peça e para, ok? E não corta o ar. Essa é uma dica bem importante que ninguém segue. O correto é você apertar aqui e não cortar mais o ar, porque quando você solta de uma vez, você deixa uma gotinha aqui na ponta. Aí você
vai acumulando a tinta aqui muito mais rápido. Então, se você não tiver um compressor que aguente ficar com ar full time, não esquece de apertar, pintar, volta o botão para frente sem soltar o ar e aí você solta o ar. Sempre nesse movimento. Isso é mais importante ainda para quem está começando, porque eu, por exemplo, fiz por muitos anos o errado e a gente simplesmente acostuma e para voltar depois não dá. Foi um baita trabalho para me acostumar novamente e de vez em quando ainda me pego soltando o botão de uma vez. É isso, pessoal. Bom, eu vou continuar aqui. Vocês veem que eu estou dando um banho bom. Vou continuar aqui e tenho que desligar a câmera para poder ligar o exaustor, que a poeira aqui está comendo. Até já. Pronto para lixar. Eu apliquei a massa aqui no aero e colei um pedacinho de lixa aqui nessa espátula para entrar aqui nessa parte que é um rebaixo. No resto da carroceria, lixa, essa eu peguei 400, eu costumo ficar entre 360 e 600, porque senão você deixa a carroceria muito lisa. Não é para ela ficar lisa, ela tem que ficar com marca para poder dar adesão entre as tintas. Aqui, facinho de lixar, molhado, claro, é lixa automotiva. Vem trazendo ela aqui bonitinho e vai lixando tudo. Vamos lá, até a pontinha. Isso. Olha só. Vai vindo com ela. Até encostar ali. Traz na outra direção. Isso. Beleza. Vamos ver? Com licença, eu vou tirar da câmera para olhar contra a luz. Ah, melhorou bastante. Mas bastante mesmo. E daqui a pouco eu faço do outro lado. Aqui na carroceria, molha a lixinha, vem com ela bem molhada e pode aplicar nas partes que você... Na verdade, como você vai só dar uma alisada no primer que está aqui, você nem precisa fazer muita força e nem precisa tirar o primer também. Aonde ele sai é que tem alguma coisinha. Você vai só tirar a poeira que fica na superfície do primer. E coisa rápida também, não tem que ficar muito tempo em cada parte não. Só põe aqui, guia ela nesse rebaixo, uma vez, duas, e já era. Aqui também, põe a unha aqui, uma vez, duas, já era. E segue em frente, é coisa simples. A não ser que você tenha problemas muito sérios, você não vai precisar lixar quase nada para deixar esse primer pronto para receber tinta. Se você for fazer modificações e coisas assim, você não passa dessa fase enquanto não estiver perfeito. Principalmente se você for pintar com tinta metálica. A tinta metálica faz o favor de explodir todas as coisas, todos os detalhes, poeirinhas, risquinhos, tudo que pegou na sua carroceria. A tinta metálica chama,
acende os holofotes, fala, tá aqui, olha só, que horror, o cara fez isso, o cara deixou. Então, não passa dessa fase enquanto você tiver problemas visíveis na carroceria. Aqui tá tranquilo, esse modelo é um bom modelo, tem pouca coisa. Apesar dele ser antigo e ter vindo com essa marquinha na traseira, que é da forma antiga também, ele não tem nada muito grave para fazer. Pronto. Agora que eu já lixei aqui, eu vou lavar isso aqui para fazer os buracos aqui atrás. Certamente que nós não vamos pintar antes de fazer 2 buracos enormes na tampa do porta-mala, porque depois tem que refazer toda a pintura. Então é no primer. E se ficar algum defeito que eu tenha problema, eu ainda estou no primer. Então eu posso mexer o quanto eu quiser, desde que eu permaneça na fase do primer. Pronto, o capô é só para alisar um pouquinho, já fica bastante mais lisinho. Tava bem arenoso, passando a mão em cima ele ficou bem arenoso porque eu apliquei o primer bem de leve e ele cai empoeirado em cima e ali ele gruda empoeirado. Bom, eu vou lavar isso aqui e a gente volta. Pessoal, isso aqui não tá seco ainda, mas o que eu vou fazer não precisa estar seco. Eu vou cavucar os 2 buracos de abastecimento que aparecem aqui pela tampa. Então eu venho pelo lado de dentro e faço um ponto no centro, na posição onde eu vou fazer o furo. E agora eu vou fazer uma marquinha nesse local. Pego a lâmina, encosto bem em cima do ponto e giro até ela cavucar um pouco. Pouca coisa mesmo. E aqui também. Esses furinhos vão me servir de guia para a ponta de uma broca para metal. É só para manter a posição. Eu vou cavucar aqui, eu tenho uma furadeira que roda bem devagar, podia fazer com a furadeira, mas eu quero mostrar que dá para fazer isso com a mão, porque as brocas para metal acabam com o plástico muito facinho. Eu fui até a caixa de ferramenta, levei a pecinha que vai entrar aqui e procurei uma broca que tenha mais ou menos o mesmo diâmetro. Então a gente vem, vê que ela vai esfarelando, já dá pra ver aqui dentro a poeira do plástico. E segue. Aqui precisa de um pouquinho de paciência, manual precisa de um pouquinho de paciência. Ah, voou tudo em mim. Mas já tá quase saindo do outro lado, já dá pra ver a cor acinzentada do primer no fundo do furo. Então vamos continuar. Vamos lá. Eu não tenho broca mais fina que isso, senão seria bom, tá? Você pegar uma broca 3 antes de pegar essa aqui que é de 4,5. Vamos lá. Ai, ai. Tá quase furando.
incrível. Gravar um vídeo fazendo um buraco é engraçado. Deixa eu olhar contra a luz. Ixi, tá transparente já. Eu não quero apertar muito para não rasgar o plástico também e destruir tudo do outro lado. Tá indo, tá indo. Calma, só um pouquinho. Já marcou a parte de cima. Inclusive eu posso ir pelo lado de cá e apertar isso de volta para baixo. Vamos lá. Vai bonitinho. Opa, agarrou muito. Praticamente já cortou. Agora a gente tem que vir devagar para desbastar o plástico sem rasgar. Que a broca para metal é muito agressiva, para bem de leve, e deixa ela esfarelar o plástico. Opa, de levinho. Opa, já tá querendo pegar. Vamos lá, por dentro, um pouquinho por fora, um pouquinho por dentro. Ela já passa aqui, ó. Agora fazer o corte, girar ela ao contrário, como se fosse saindo. E agora sim, pronto. Agora chegou no diâmetro total da broca. Agora eu posso pegar a peça e ver se ela entra aqui. Se ela não entrar, eu posso abrir mais com a lâmina, mas é melhor abrir assim do que direto com a lâmina. Tá aqui o bocal do tanque, eu vou tirar um deles. Coloco aqui no dedo e vejo o quanto que falta para ele entrar. Quase nada. Quase nada. Limpar aqui e venho com a lâmina bem de leve e dou uma volta. E meço. Acho mais umas 3 boas voltas aqui, hein? Vamos lá. Sem tirar muito material. É melhor ir devagar e medir. E voltar e medir, voltar e medir, do que meter bronca nisso aqui e descobrir que você tirou material demais e ficar com folga. Ainda não. Opa, vamos lá. Pronto. Tá bem? Bem justo, até fica na posição sozinho. O que é ótimo, porque a gente ainda tá no primer. A gente tem mais um pouquinho de folga para trabalhar por causa da espessura da tinta. Então a gente pode abrir mais um pouquinho e deixar ela caindo sozinha. Você vai sentir um joguinho e quando você soltar, ela vai cair do buraco. Então a gente vem aqui com uma liminha daquelas baratinhas, lima ao redor, deixa o mais redondo possível. E ver como é que fica. Pronto, agora sim. Agora ela não fica mais. Porque se você deixa ela muito justo, de modo que ela fique, ó, viu? Caiu.
Se você deixar ela justa de modo que ela fique, na hora que você pintar e você vier por dentro para colocar isso aqui, você vai empurrar, ela vai raspar as paredes e levantar a tinta em volta do buraco que você fez. Então melhor deixar ele com um pouco de folga já para não afetar a tinta. Eu vou fazer outro buraco e a gente já volta. Tudo que é branco tá aqui. Isso aqui tá aqui também, mas não é branco. É para fazer um teste deveras importante. Dar um pulo, dar um gato aqui no manual para tentar melhorar o Santo Antônio. A intenção é colocar o Santo Antônio antes de pintar. Então se eu colocar ele aqui, eu sei que eu consigo colocar o banco por cima ou por trás. Ele passa tanto por aqui quanto por aqui. Tanto também pelo para-brisas antes de você colocar o painel. O problema é realmente o painel. O painel tem que entrar depois que o Santo Antônio estiver na posição. Vamos ver se dá. Espera aí que eu bati o dedo aqui com tudo e joguei isso para longe. Bem, fica mais ou menos na posição. Thank you. Você aqui, thank you. Aí, fica aí quietinho. Então se eu vier com o painel aqui, sim, só não colar ali, eu posso levantar isso aqui e colocar o painel por baixo. Tá ótimo já deu para saber. Então o negócio é colar esse Santo Antônio e meter a tinta com ele aqui dentro. Eu já lixei o bicho inteiro. Ele tem pontos de ejetores da forma, mas são em lugares até que bem posicionados, não muito fáceis de ver. Uma pontinha aqui não ficou legal. Então, e ainda mais que eles são brancos, né? Então eles já estão em boa posição. São pintados de branco, então não tem problema. Eu vou preparar isso aqui para um último primer e descer a pintura. Vou colar isso aqui na posição e não sei se eu coloco já os retrovisores aqui. O único problema é o polimento embaixo do retrovisor. É óbvio que você vem polir aqui embaixo e tem retrovisor é uma coisa que adora pular para outra dimensão. É incrível. Ele fica que nem uma cobra assim, esperando você. Você chega perto do modelo, ele faz tim! Você nem encosta, ele faz tim! Ele já salta. Incrível. Bom, vou preparar isso aqui e aplicar um último primer. Eu coloquei o capô aqui na posição para ver, ele estava entrando aqui bem, mas bem apertado mesmo, bem justo. E podia acontecer a mesma coisa que aqui onde tem os bocais de combustível. Na hora que eu colocar o capô, ele empurrar a tinta da beira do capô para cima, quando ele faz esse movimento, tchup, aqui para baixo, ele empurrar a tinta para cima. Então eu lixei para ele ter pelo menos essa folga aqui. E também colei o spoiler traseiro, porque essa parte aqui dá para colocar bem o verniz. Você faz o lixamento aqui, o polimento, e aqui embaixo não dá para ver muito nesse modelo. Se fosse um modelo escuro, seria melhor deixar o aerofólio fora e pintar ele em separado para depois colocar. O que leva a outro problema, que é você trabalhar com cola em cima de uma pintura pronta. Mas existem algumas colas que dá... E como é um modelo, você pode até colar com uma cola que não é tão forte. É importante lembrar que isso aqui depois a gente não vai ficar brincando de carrinho com ele. Ele vai ficar numa prateleira, é o seu trabalho, deu trabalho e ninguém vai brincar com ele. Ou assim se espera. Até já!